E eu posso estar enganado, queridos, mas a minha convicção que Paulo escreve essa carta, claro, nós sabemos que o Espírito Santo estava escrevendo para a igreja toda, mas Paulo estava escrevendo para a igreja de Jesus em Roma. Só que no final da carta, ele dá uma saudação e aparentemente ele menciona uma lista de nome de líderes das igrejas nas casas, o que os irmãos chamariam de discipuladores. Por exemplo, veja aqui o que ele fala, começando com o versículo 3. Vamos, versículo 3 e 4. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Agora, o show, ele fala o seguinte, que na cultura oriental, em que a Bíblia foi escrita nesse contexto histórico da cultura oriental, você nunca, mas nunca coloca o nome da mulher primeiro, a não ser que tenha uma razão muito boa para isso. E para Paulo colocar o nome da mulher primeiro, tudo indica, e o contexto aqui é a igreja que está na casa deles, tudo indica que ela, que tinha mais tempo, talvez, ou talvez era mais antiga na fé, tinha mais experiência, porque depois, em outro livro, Paulo coloca o nome do Áquila primeiro, não sei se você sabe disso. Mas nossos grupos mistos lá em Santarém, muitas vezes a mulher é a primeira líder do grupo, mas depois o marido vem crescendo, até porque ela aprende a trabalhar assim, e logo ele que é o líder. É interessante da igreja na casa. Agora, isso não quer dizer que o Áquila era submisso a Priscila. Não. Em termos da família, a Bíblia é muito clara. Priscila era submissa ao Áquila. Mas em termos da igreja na casa, talvez porque a Priscila tinha mais tempo, tinha mais experiência, tudo indica que ela que liderava a igreja na casa, pelo contexto histórico que nós podemos perceber aqui. Pode ser também um equívoco, mas bem provavelmente é o que o texto está demonstrando. Continuando ainda no versículo 4, ele diz, no versículo 5, segunda parte do versículo 5, saudai meu querido Epêneto. Tudo indica que Epêneto era também um líder de célula, né? Um discipulador. Ele é primícias da Ásia para Cristo, quer dizer, um dos primeiros que se converteram lá, e agora é um líder também de uma igreja numa casa. Inclusive, irmãos, vocês vão ver vários nomes aqui criativos, se quiser dar, assim, procurando o nome para um filho seu, se você tiver ainda nascendo com algum filho, né? Epêneto. Outro fala aqui, versículo 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Quer dizer, Maria também, aparentemente, era uma poderosa líder de célula, na minha opinião. Saudai Adrônico. Olha que nome lindo, Adrônico. E Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato. Amplíato, ele tinha uma visão bem ampla. Meu dileto amigo no Senhor. Na realidade, no grego deve ser nomes bonitos, em português que parecem estranhos, né? Saudai Urbano. Urbano era irmão do Rural, que é nosso cooperador. Nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaques. Estaques era uma estaca, né, na obra de Deus. Saudai Apeles. Apeles, aprovado em Cristo. Olha que mais. Saudai os da casa, diga os da casa. Os da casa de Aristóbulo. Parece que é uma lista de líderes de igrejas nas casas. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa, diga os da casa. De Narciso, que estão no Senhor. Olha esse próximo. Saudai Trifena e Trifosa. Se você tiver filhas gêmeas, é uma boa sugestão. Eu imagino, Trifena e Trifosa eram duas solteironas, bem fofonas, mas muito ungidas, sabe?
que trabalhavam muito para Jesus. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Irmãos, ele está falando aqui de líderes, homens e mulheres. Amém? Diga em voz alta: Deus não tem preconceito contra as mulheres. Amém? Trifena e Trifosa são mais duas exemplos poderosos disso, os quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor igualmente, a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai, olha essa igreja na casa aqui, é poderosa. Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que o quê? Se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Então tudo indica que é uma lista aqui de igrejas nas casas muito poderosas, e todas essas igrejas nas casas, onde estavam? Dentro do contexto da igreja local de Roma. Que coisa linda, né? Que coisa tão preciosa. Agora, queridos, se é para ter ativismo, ou seja, ativismo não, mas muitas atividades, deve ser nesse contexto da igreja na casa. Mas até aqui, se não tiver cuidado, pode ficar desfocado. A pessoa começa a fazer tanto churrasco, tanto jogo de vôlei, uma célula com a outra, tantos lanches, tanta alegria, aleluia, glória a Deus, que de repente ela não está fazendo discípulos mais. Então nunca podemos esquecer qual é o coração da igreja na casa. Tem mais um coração aí, tá vendo? E qual é esse coração? É o discipulado. Um a um. Então, esse discipulado um a um, né, esse modelo todo, nós chamamos MDA, modelo discipulado apostólico, mas esse discipulado um a um, nós também chamamos de MDA, que é microcélula do discipulado apostólico. Essas duas pessoas formam uma microcélula. Dessas microcélulas, reunindo toda semana, só na congregação central de Santarém temos 1.357. Perdão. 7.570, isso mesmo. 7.570 desse coração aqui. Desse coração. Agora, desse coração aqui, a igreja na casa, que são 1.357, se Deus quiser, até o final do mês, 1.408. Agora, isso aqui, olha. Está vendo onde está esse homenzinho aí? Eu comecei a sonhar anos atrás que todo discípulo, todo seguidor de Jesus, toda pessoa que se convertesse na nossa congregação, desde o mais novinho convertido até os presbíteros, todos, sem exceção, de estarem bem aqui, todos sendo cuidados um por um. Esse discipulado um por um, sendo realizado por um discipulador que também faz parte da mesma igreja na casa, todos congregando na igreja na casa, na célula, e todos congregando na igreja local, e todos participando da visão da unidade do corpo de Cristo. Começamos a sonhar com isso, anos atrás, e perseguir isso fortemente. E pela graça de Deus nós temos visto esse sonho se tornar cada vez mais uma realidade. Está funcionando perfeitamente como deve? Não, sempre tem coisas para melhorar, mas está indo tão bem. Nós estamos tão animados sobre isso, tão animados. E deixe-me dizer uma coisa aqui, antes de abrirmos para perguntas. Nesse ponto aqui, tem vários mandamentos que parecem tão absolutos na Bíblia, mas se a pessoa estiver aqui nesse ponto, ela está cumprindo todos os mandamentos. Porque esses mandamentos às vezes parecem até se contradizer. Por exemplo, buscai em primeiro, diga primeiro lugar, o reino de Deus. Se ela estiver aqui,
ela vai estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus disse, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se ela estiver aqui, ela está edificando a igreja do Senhor Jesus. A importância da igreja local e toda aquela visão, a importância da igreja na casa e a grande comissão, ir de fazer discípulos de todas as nações. Então você vê que aqui ela está cumprindo com esses mandatos de uma forma assim muito coerente. Então isso é o que nós chamamos de estruturas e que nós temos visto. E nós temos então feito uma coisa, se você pegar uma linha aqui, igreja local, então vamos dizer, o culto de celebração uma vez por semana. No nosso caso é assim, culto de celebração uma vez por semana. Igreja na casa. No nosso caso, cada caso é diferente. Agora não estou falando tanto mais de princípios, estou falando de como funciona lá. Igreja na casa é a reunião da célula, uma vez por semana também. E o discipulado 1 a 1. Uma vez por semana também. Nós chamamos, quantos discípulos você tem? Ou quantos MDAs? Porque são quantas microcélulas. Está entendendo? Então, às vezes usamos o nome discipulado, às vezes usamos o nome MDA, mas não somos ligados à nomenclatura, apesar que usamos muita nomenclatura. Esse nome MDA também tem sido usado o seguinte, por outras siglas, né? Pessoas que inventaram aí, né? Por exemplo, um pastor, depois de ver toda a explicação, entender tudo, a visão e tudo, ele falou, não, eu sei o que MDA significa. Minhas dúvidas acabaram. mas outro lá em Osasco estava fazendo uma conferência, ele ficou tão empolgado, ele falou, que coisa linda, só que eu estou mais frustrado agora do que antes, porque até eu implantar tudo isso não vai ser brincadeira. Ele falou, MDA para mim significa meu desespero aumentou. Mas essa sigla, a interpretação dessa sigla que eu mais gosto é o seguinte, sabe o que é MDA? Meu discípulo amado. Meu discípulo amado. Isso que eu mais gosto, meu discípulo amado. Porque mostra o coração de amar, de cuidar, de zelar. Não é um autoritarismo, não é um abuso de autoridade. Muito pelo contrário, é lavar os pés, é servir o meu discípulo e amá-lo. E o discípulo chama para o discipulador, meu discipulador amado. E o discipulador chama para o seu discípulo, meu discípulo amado. Tudo significa MDA. Agora, queridos, essas três coisas nós falamos desde o novinho na fé, bem novinho convertido, já explicamos para eles. Olha, a igreja tem muitos ministérios, muitas reuniões, programações, mas essas outras são todas eletivas. Você pode participar se você quiser. Temos realmente reuniões de cura, libertação, família, prosperidade. Temos tantas reuniões maravilhosas, ministérios com isso, ministérios com aquilo. Tudo isso eu não sou contra, mas eu sempre digo para eles, olha, esses outros ministérios e reuniões você pode participar se você quiser. Agora, essas três coisas aqui são inegociáveis. Inegociáveis. Disso aqui nós não abrimos mão. Temos faculdade teológica, instituto bíblico, curso de treinamento de líderes, tanta coisa. Mas eu sempre falo para eles, até o encontro do final de semana eu falo, essas coisas são boas para enriquecer o processo. Mas na Bíblia você não vai encontrá-las sendo usadas. Né? Instituto bíblico você não encontra na Bíblia. Agora, na Bíblia você encontra fazer discípulos, igreja na casa, igreja local. Essas coisas aqui que temos que priorizar. Porque se elas são priorizadas, de fato, de verdade, não só na teoria, mas na prática, aí a coisa explode. Aí a coisa explode. Então essas três coisas nós falamos são inegociáveis. E trabalhamos para que nada possa competir com essas três coisas. Protegemos essas três coisas como uma galinha protege seus pintinhos, sabe? É uma coisa muito zelosa, muito forte. Às vezes eu tenho sentido por radical demais. Mas hoje em dia as pessoas que antes me criticavam falam assim, agora eu entendi a visão, que coisa linda. Por exemplo, quando a congregação é pequena, claro, não pode fazer assim, né? Quando é pequena, porque você tem que... você não pode fazer isso que eu vou dizer aqui. Mas lá,
sendo que a congregação é muito grande, o que nós fazemos? Até para ser membro de um ministério que nós chamamos de acolhimento, que é de diaconia, tipo assim, de entregar a folha de avisos na porta para quem está entrando, de limpar a igreja ou qualquer coisa. Até para ser membro do ministério, tem que ser líder de célula. Líder de célula, que os irmãos chamariam de discipulador. Tem que ser líder de célula, né? Antes, quando a congregação era menor, tinha que ser um membro fiel da célula, né? Mas se a pessoa não tiver nessas 3 coisas aqui, antes dela até poder fazer um encontro para novo convertido, ela tem que estar congregando já nas 3. Isso aí é desde a primeira semana, converteu, é colocado aqui. E essa prioridade sempre a prioridade. Essas 3 coisas, em termos estruturais. Amém? Bem, eu acho que já falei muito e quero abrir para perguntas. Lá atrás eu vi uma mão levantar. Como que a gente vai fazer? Pode vir correndo aqui fazer a pergunta no microfone, querido? Ou como a gente vai fazer? Eu fico com o microfone com fio e ele pega o microfone sem fio. É assim? Tá bem. Tá. Bom, agora aproveitar que já estou aqui mesmo. Sobre a microcélula, eu não entendi muito bem, outros companheiros estavam ali comigo, surgiu a dúvida. O discipulador vai se reunir com cada discípulo semanalmente? Isso. O que acontece é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. O pastor da igreja, os pastores, os presbíteros, vão discipular supervisores dos líderes, né? Os supervisores, 1 a 1, toda semana. Supervisores vão discipular o líder de célula, talvez 3, 4, 5, 1 a 1, toda semana. O líder de célula discipula vários auxiliares que estão preparando para se tornar líder de célula, 1 a 1, toda semana. Aqueles auxiliares ajudam ele a discipular 1 a 1 outros membros daquela célula, 1 a 1. E os membros discipulam outros membros e novos convertidos. Então, todo mundo é vinculado 1 a 1, sendo bem cuidado, 1 a 1. Porque nós falamos o seguinte, se a prioridade é discipulado, por que nós não estamos priorizando isso? E por isso que nós contamos os MDAs, né? Porque nós aprendemos um segredo. Para ajudar a igreja do Senhor Jesus crescer, temos que ajudar a crescer as igrejas locais. Para ajudar a igreja local a crescer, temos que aumentar o número de igrejas nas casas. Para ajudar o número da igreja da casa a crescer, aumentamos os números de MDAs. Nós temos visto isso vez após vez. Às vezes o número das igrejas nas casas não está crescendo tanto, mas eu não me preocupo se este número aqui estiver aumentando. Esse número muitas vezes por mês aumenta 100, 200. Aí eu já sei que nos próximos meses vai aumentar esse número. E na medida que vai aumentando esse número, vai crescendo a igreja local. Você está entendendo? Então nós priorizamos o discipulado. Contamos os números de discipulado. Porque isso é a prioridade toda. Deixa eu só lhe dar uma estatística rapidamente aqui, que o Carl Horton providenciou para nós. Carl Horton já faleceu, está na glória do Senhor, mas ele realmente, um homem muito humilde, quebrantado, e por conta própria, pagando as suas próprias passagens, ia para Santarém e nos aconselhar, e nos ajudar. E ele foi que bateu muito nessa tecla, discipulado 1 a 1, tem que ter discipulado 1 a 1, tem que organizar isso. E eu falava para ele, é fácil na teoria, rapaz, mas como que eu vou pôr isso na prática? E saía muitas faíscas, mas Deus foi fazendo um milagre. Deus usou o Carl Horton muito na nossa vida. E o Carl Horton nos providenciou com uma estatística impressionante. O Carl Horton tinha o seu doutorado, né, em crescimento de igreja, do seminário Fuller, né, seu PhD em crescimento de igreja. E ele nos providenciou com essa estatística. A estatística diz o seguinte: isso é como os líderes eficazes de sucesso têm surgido. 0% surgiram no culto de celebração. Só assistir culto
ajuda a enriquecer o processo, mas não gera líderes. 0% foram gerados através do que os peritos de crescimento de igreja chamam subcongregações. O que é isso? É reuniões menores, tipo reunião de jovens, reunião de homens, reunião de mulheres, ou reuniões onde um fica olhando para a nuca do outro. Isso inclui seminários teológicos, institutos bíblicos, escola de líderes, 0%. Isso aqui é muito bom para enriquecer o processo, mas em si não gera líderes. 10% dos líderes foram gerados em pequenos grupos. Isso inclui células, grupo de discipulado, grupo de 12, qualquer tipo de grupo pequeno onde fica numa roda investindo na vida um do outro, isso gera líderes, é comprovado, mas são 10%. 90% foram gerados num trabalho de discipulado um a um, quando um encostou no outro e falou: eu vou te mentorear, eu vou te ajudar, investiu na vida daquela pessoa. E pessoalmente eu creio que Jesus usou a maior parte do tempo dele discipulando um a um. Eu posso estar enganado, mas eu creio isso. Por quê? Porque Jesus tinha os 12 aqui. Mas quando Jesus parava de viajar, às vezes ele conseguia ficar só ele com os 12. Mas a maioria das vezes, o que acontecia? A multidão vinha, não é mesmo? Quando que ele tinha tempo a sós com 12? Principalmente quando estava viajando. 50 quilômetros para cá, 30 quilômetros para lá. Para nós, o que é 30 quilômetros? É rápido. Mas para ele, que ia a pé, demorava horas e horas e horas. E você já tentou andar por horas e horas numa estrada poeirenta e falar com 12 pessoas de uma vez? É quase impossível. Então ele pegava Pedro aqui, 3 horas com Pedro. Depois pegava João, 3 horas com João. E discipulava um a um esses homens, profundamente. E quando Jesus foi subir para o céu, ele não disse: ide e fazei 12 discípulos. Não. Ele falou: ide e fazei discípulos. E você vê o quê? Barnabé pegando Saulo, investindo na vida. Paulo pegando Silas. Depois pegando Timóteo. Depois pegando Tito. Você vê o próprio Pedro, diz a história da igreja, ele que foi o discipulador principal do João Marcos, né? E que discipulou profundamente João Marcos. Dizem os historiadores que o livro do Evangelho segundo São Marcos, na realidade, é o relato de Pedro sobre a vida de Jesus. Então, esses homens discipularam profundamente um a um. A história da igreja demonstra isso claramente. E também as pesquisas demonstram claramente que é o tipo de discipulado que realmente traz muito, muito fruto e gera líderes. Amém. G1, de hoje em diante chamado G1. Nós chamamos MDA, mas amém. A Azaf já começou um novo modelo, o G1. Amém, glória a Deus. Amém? Eu não sei qual é a próxima mão. Aqui, né? Amém. Quantos discípulos um discipulador discipula por semana um a um? Tá. E quanto tempo é essa reunião de discipulado? Tá. Essa pergunta é muito, muito boa, porque as pessoas, quando estudam esse modelo, automaticamente pensam: é impossível, nunca vou ter tempo, etc. e tal. Mas o grande segredo desse modelo é o seguinte: é que ela prioriza a qualidade na quantidade, acima da quantidade. Então, nós não temos um número fixo, porque tudo vai depender do tempo que aquela pessoa tem. Por exemplo, se ela trabalha de dia, estuda à noite, tem uma família com crianças pequenas, talvez ela vai discipular 1 ou 2 pessoas no máximo, por enquanto. Por enquanto. Agora, alguém cujo está aposentado, os filhos já estão grandes, tem muito tempo nas mãos, às vezes pode discipular muitas pessoas. Agora, o segredo também no discipulado 1 a 1, é que você não tem que ocupar uma noite da semana. Quando você mexe com a agenda de várias pessoas,
É só uma noite mesmo da semana, durante o dia não dá. Mas quando é 1 a 1, você fala, olha, você, João, meu discípulo, toda quinta-feira, para o almoço, vamos reunir naquela pizzaria, já que é perto do seu trabalho, perto do meu trabalho também. Então, toda quinta para o almoço. Então, você vai ter que almoçar mesmo. Aproveita, almoça com o João e por meia hora, 1 hora depois do almoço, vai estudar a Bíblia com ele, vai orar com ele, vai investir na vida dele. Então, dependendo também a intensidade do discipulado e a fome do discípulo, às vezes pode ser curta ou comprida o tempo do discipulado. Mas tanto o novo convertido, e também a forma que discipula, porque tudo isso está bem estruturado e organizado, como discipular um novo convertido, como discipular uma pessoa um pouco mais madura na fé, tem um material e etc. Mas o importante, nós todos sabemos, no discipulado não é o material em si, mas é a transferência de vida, é conviver junto, é viver junto, é amar um ao outro e trabalhar, investir a sua vida. Então, esses vínculos podem se tornar permanentes para sempre. Eu tenho esse meu filho na fé e nós vamos crescer juntos no reino, é muito gostoso, né? E eu respondi todas as suas perguntas ou teve mais alguma? Olha, sim, é o seguinte, da forma, eu estou respondendo bem resumidamente, tem uma explicação bem mais profunda, mas resumindo aqui, nas camadas inferiores, ou seja, dos novos convertidos e tudo, o que acontece? Muitas vezes, o que acontece com outras estruturas mais rígidas, às vezes tem um cara que, um novo convertido, é até mais faminto e vai crescer mais do que esse discipulador que está um pouco devagar. Então, se eu manter aquela coisa rígida desde o começo, eu poderei, assim, emperrar a situação. Por outro lado, tem vezes que tem um novo convertido que ele quer continuar seguindo Jesus, mas é muito devagar. Então, eu estou crescendo aqui, ele não está no meu vácuo aqui. Então, agora o que acontece? Tem outros que não. Eu ganhei ele para Jesus, nós dois estamos crescendo junto, na visão. Então, a forma que o MDA funciona, que com mais detalhe, talvez eu possa explicar um dia pessoalmente ou qualquer coisa, que quando é assim, funciona bem, a pessoa está crescendo junto, pode ficar para sempre, desde o começo. Mas quando não vai dar muito certo, tem um sistema não traumático de realmente... é muito flexível e tem um sistema que não é traumatizante. Porque o próprio sistema vai pedir, na medida que eu estou crescendo, eu era um líder de célula, agora sou um supervisor, mas o meu discípulo, que está bem devagarzinho lá, não se tornou líder de célula. Então eu explico para ele com muito amor e carinho: olha, querido, agora eu vou colocar um dos meus discípulos que são líder de célula para te cuidar, porque e tal e tal. Isso é quando eu quero. Quando eu não quero, eu posso continuar discipulando ele. Mas toda uma explicação, mas é muito lindo como nas camadas inferiores a coisa se torna muito flexível. Nas camadas superiores, onde nós queremos um discipulado mais permanente, vitalício, aí ela se torna assim. Então é muito, muito lindo como funciona desse jeito. Porque o que nós procuramos fazer realmente foi uma salada santa de vários modelos, igual vocês fizeram aqui, né? Eu já estou aprendendo muita coisa aqui em Porto Alegre, porque vocês fizeram uma salada muito gostosa também. Eu acho que nós temos muito que aproveitar, misturando nossas duas saladas, aleluia. Amém. Tá bem, tem mais alguma pergunta? Sim, querido. Segundo a estatística, o que se busca realmente é a formação de líderes. Às vezes, quando se fala em discipulado, especialmente de uma herança no passado, eu quase sempre estava preocupado em ordenar a vida daquela pessoa, a focar a nível de caráter, corrigir os desvios, pôr em ordem ele como marido, como pai. Eu queria saber se o enfoque, quando fala de discipulado 1 a 1, se a ênfase é prepará-lo para ser um líder de célula. Que tipo de líder é esse?
Se é o líder de célula e há essa preocupação generalizada entre todos, ou se a ênfase ainda também dá para esses novos, os fundamentos, ir avançando, e se despontar alguma característica de liderança, aí sim investir mais nele. E como é feito esse processo? Muito boa pergunta. Primeiramente, queremos entender uma coisa que é muito interessante. É claro que o novo convertido tem que ter os fundamentos da vida cristã. E na medida que vai crescendo, ele tem que ser edificado e se tornar um cristão maduro. Então é óbvio que vai ter um trabalho profundo no caráter e no relacionamento dele com Deus, com a família, com finanças, com tempo, com enfim, né, com como se relacionar com outras pessoas, na integridade, o caráter, tudo isso é muito, muito trabalhado. Só que não paramos aí. Não é um fim em si. Porque o que nós estamos trabalhando é para gerar discipuladores. Existe uma mentalidade errada que se espalhou na igreja, que diz o seguinte: nem todo mundo pode ser um líder. O outro dia até um americano me perguntou assim, meio assim: você acredita que todo mundo pode ser líder? Todo mundo é para ser líder? Eu falei para ele: olha, eu vou responder sua pergunta com uma outra pergunta. Eu falei assim: você acredita que a grande comissão foi dada para todos os crentes? Aí, ele é um missionário americano, né? Então, é claro, a grande comissão é para todo mundo. Eu falei: então você já respondeu a sua pergunta. Porque a grande comissão fala o quê? Ide, fazei discípulos. Se eu estou fazendo discípulos, quem é o líder daqueles discípulos? É o discipulador. Então é óbvio, se todo mundo é para fazer discípulos, todo mundo é para ser líder. Nós temos até um lema lá que diz assim: todo mundo discipulado, todo discípulo um líder compromissado. Porque nosso alvo é gerar líderes compromissados. Então nós discipulamos com um propósito. Para me gerar um líder compromissado, eu tenho que dar os fundamentos da vida, da fé cristã, eu tenho que trabalhar na família dele, no caráter dele, nas finanças dele. É um discipulado profundo, mas não é um fim em si, só para gerar um crente gordo que só fica engordando, ouvindo a palavra e nunca trabalhando para Jesus. Não, é um discipulado com propósito. Eu estou gerando um discipulador fazedor de discípulos, um líder. Então esse é um alvo muito forte que nós temos, é o discipulado com propósito, gerando, né, mais uma vez o nosso lema: todo mundo discipulado, todo discípulo um líder compromissado. Primeiro nível de compromisso que o discípulo deve ter como líder é discipular outros. Depois ele se torna um líder de célula, depois se torna um supervisor e assim por diante. Nós temos a visão da pessoa chegar ao MDAS 3. Isso é outra. O João Comeski nos desafiou aí juntos, nós fizemos essa sigla juntos. João Comeski, uma benção. Mas o que é isso? É a pessoa eventualmente gerar 3 discípulos que se tornam líderes de 3 células. E ele continua discipulando aqueles 3 discípulos e supervisionando aquelas 3 células. Então, se ela não for tempo integral, talvez seja o máximo de crescimento que ela chega, porque depois tem que ser tempo integral. Mas pelo menos ela poderá ficar gerando líderes. E é muito lindo ver isso acontecer. Amém? Mais alguma pergunta? Sim, querido. A minha pergunta é um pouquinho diferente, eu queria usar a estatística, porque na realidade da igreja em Santarém, que eu acho que é diferente da maior parte dos irmãos aqui, ela tem uma expressão muito forte na cidade. E ela utiliza, além dessa questão do 1 a 1, ela tem, você falou de televisão, tem publicações, né, tem esses eventos em estádio, o prefeito está lá, quer dizer, então ela tem uma expressão na cidade que projeta a igreja dessa forma. O quanto disso você acha que influencia nessa aproximação das pessoas? Ou você acha que isso aí, se tirasse essas coisas, a igreja lá continuaria dessa mesma forma, de acordo até com a estatística aí do... Eu creio de todo o meu coração, até porque nós vimos na nossa experiência, antes de termos essas coisas, nós já tínhamos essas coisas aqui praticando.
e já estava sacudindo a cidade. Antes de ter televisão, antes de ser uma igreja conhecida nacionalmente, antes de tudo isso, antes de ter publicações. Inclusive, tinha uma irmã da nossa igreja, agora ela realmente é uma das donas de um jornal por escrito na cidade, mas ela era a gerente comercial de uma rádio católica. E na época que nós estávamos pensando em comprar a televisão, ela ouvia o padre, que era um dos diretores desta rádio católica, ligando para empresários da cidade católicos e dizendo: nós temos que comprar essa televisão, porque a Igreja da Paz está com plano de comprar. E se ela já está tomando conta da cidade do jeito que é, imagina se ela comprar a televisão, aí que ela toma conta da cidade mesmo, e tal e tal. Então, quer dizer, o padre já estava dizendo, né, a Igreja da Paz já está assim, tomando conta da cidade, na opinião dele, né? Então, isso era antes da gente até ter uma televisão. Então, essas coisas só vieram para enriquecer o processo, na realidade. Mas já estava funcionando. Isso para acelerar também o processo. Sim, querido. Em alguns outros modelos, eu tenho visto, por exemplo, um menino de 17 anos responsável por 40 células. Existe um critério básico de fundamentação de uma pessoa para que ele possa assumir responsabilidade com uma igreja na casa, com um número determinado de pessoas? Porque, por exemplo, um menino ser responsável por 30, 40 células, que tipo de responsabilidade, que tipo de tempo ele vai dar, que tipo de assistência tem, que tipo de competência ele vai ter na sua vida e envergadura que ele vai ter para assumir o cuidado de vidas, que é alguma coisa tão sério em tudo isso que Deus tem nos ensinado. É verdade. Olha, através dos anos e de muita pancada na cabeça e muito sofrimento, foi sendo desenvolvido assim umas normas muito preciosas. Por exemplo, para se tornar um líder de célula, nós temos o que nós chamamos de trilho de liderança, que leva a pessoa desde ela se converteu hoje, aí ela tem 24 passos que ela faz para poder se tornar um líder de célula. Nesses 24 passos está incluído desde o primeiro passo, que é contato em 24 horas, até passos mais profundos. Ela vai ter que ir para o nosso encontro de final de semana, ela vai ter que ser discipulado 1 a 1 até um certo nível dentro do livro, batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, dizimista, ter uma família. Se não ganhou a família toda para Jesus, mas está indo naquela direção, ter um casamento razoavelmente exemplar, as finanças têm que estar se ordenando, e etc. Então, tem um monte de qualificações. Ela tem que ter pelo menos 2 discípulos, já, MDA 2, que nós chamamos, ela tem que ter pelo menos 2 discípulos. Enfim, tem vários detalhes para ela poder se tornar um líder de célula. Aí, para ela crescer, também tem outros detalhes. Antes de tornar um supervisor de área vai entre 12 e 40 células. Aí as qualificações são muito mais fortes. Por exemplo, para alguém poder se tornar um supervisor de área, cuidar de 12 a 40 células, ela tem que já ter ganho sua família toda para Jesus. Né? Então ela entra em crise, ela ora, aplica a fé, declara, vai atrás, ganha a família para Jesus. Ela não pode ter dívidas e nem comprar coisas a prazo mais, né? A não ser que seja um imóvel, porque o imóvel vai valorizando, mas coisas que desvalorizam, como carro, ela não compra mais a prazo. A regra geral é essa. Ela, como eu disse, tem que ter ganho a família para Jesus, tem que ser uma pessoa exemplar no trabalho. Muitas vezes, antes de deixar alguém se tornar um supervisor de área, nós vamos perguntar para o patrão: ele é bom trabalhador mesmo? Ela é boa trabalhadora? Né? Exemplar. Então temos um monte de critérios, além das listas para se tornar presbítero na Bíblia, em Tito e Timóteo também, aquelas listas também. Por quê? Porque supervisor de área para nós já é um presbítero leigo, como se fosse. Ele já cuida de 12 a 40 células, né? Então ele não é tempo integral ainda, né? Porque ele vai se tornar tempo integral a chegar a 100 células.
mas ele tem discípulos tão fortes que estão ajudando ele a cuidar de várias outras células e vários discípulos. Ele tem uma rede muito forte já com ele, para ele poder se tornar um supervisor de área. Então temos um monte de qualificações, a coisa é muito séria, mas as pessoas, parece que quanto mais difícil a gente faz a coisa, mais eles querem aceitar o desafio, sabe? É interessante. Eu aprendi um negócio. Se você fazer assim normas bem fracas, bem medíocres, vai atrair pessoas medíocres. Mas se quiser atrair os nobres, põe normas bem nobres. É interessante como temos líderes assim que inspiram a presença de Deus, o caráter de Cristo, porque eles pagaram um preço muito alto para chegar onde eles chegaram, sabe? Quando alguém chega a ser um obreiro tempo integral lá, é porque pagou um preço muito grande. É muito, muito lindo ver isso acontecer. E, por incrível que pareça, tem adolescentes lá que você diria, não é possível, sabe? A vida de Deus, o exemplo dessas pessoas, no seu trabalho, ver o que o patrão diz, é uma coisa fabulosa. Então, realmente, é a força do discipulado a um. Ela faz uma diferença total na vida. Eu queria saber, assim, como é a dinâmica de funcionamento das igrejas nos lares, né? Existe, assim, é mais focalizado em ensino, ou existe o partir do pão, comer juntos, dar risada juntos? Como que é essa dinâmica do funcionamento do encontro nos lares? Muito bem. Antes de eu responder a sua pergunta, deixa eu só perguntar. João, nós temos... É só essa mesmo? Essa última? Ah, pode continuar, tá. Olha, o que acontece é que nós fomos muito influenciados, sem vocês saberem, por vocês. Muito mesmo. Anos atrás, o pastor Paulo Henrique, da Igreja Luz para os Povos em Goiânia, muitos anos atrás, ele foi lá no treinamento de líderes que nós tínhamos, e ele falou muito sobre grupos familiares que chamava na época. E ele deu uma mensagem que depois nós intitulamos Purê de Batata, dizendo ele, se eu não me engano, ele pegou com os irmãos daqui. Quem é o autor do Purê de Batata? João Nelson, né? João Carlos Ortiz, eu não sei quem é, eu só sei que é o Espírito Santo. E, meu irmão, essa ideia de purê de batata nós desenvolvemos, aprofundamos e temos usado demais uma mensagem tão gostosa. Aonde eu vou, se uma igreja não está em células e ela está com vontade de entrar em células, é só pregar essa mensagem de purê de batata e todo mundo quer participar de uma célula, porque é impossível uma célula praticar o purê de batata e não ser deliciosa. É muito gostoso. Essa comunhão, esse estar juntos. Ai, meu irmão, eu conto minha experiência, que eu já era pastor, nós já tínhamos muitos grupos familiares, mas eu não estava tendo essa comunhão gostosa. E eu vou te falar, isso para nós é um dos segredos principais. Agora, na própria reunião da célula, aquela comunhão também é muito deliciosa, mas nós dizemos que aquilo é só 40% da comunhão que deve acontecer entre os irmãos, porque diariamente, diz a Bíblia, estavam juntos, né, no templo e nas casas, diariamente, diz a Bíblia. Então, todo dia procuram fazer alguma coisa, não com todo mundo da célula, mas com um ou dois da célula, toda hora juntos, muita comunhão, muito andar juntos. Agora, na reunião da célula, nós temos 7 coisas que esperamos que todas as células vão fazer, né? 7 coisas, entre elas louvor, a palavra, né? a marcha do alimento para os necessitados, a oferta, a oração para as necessidades, um tempo onde o líder da célula compartilha a visão, algum aspecto da visão, ou de discipulado, ou de ser um anfitrião, enfim, sempre tira uns 5 minutos para passar a visão, para passar os alvos da célula, qual é a data da multiplicação. Toda reunião ensinamos que eles devem estar falando da data da multiplicação, de ganhar, de crescer. Toda hora tem que se manter extrovertidos. O purê de batata, quando ele fica introvertido e vira uma panelinha, aí vai ficar azedo, vai azedar o purê.
Então, para o purê de batata nunca se azedar, tem que ser extrovertido, sempre aberto, sempre trazendo novas pessoas. Nossas células são super evangelísticas, um evangelismo agressivo, mesmo que tem muita comunhão, muita edificação, mas toda hora aberto para receber novas pessoas. É uma coisa muito, muito dinâmica, muito gostosa. Ainda sobre o discipulado 1 a 1, quando alguém tem um grupo de 10, 12 discípulos, ele vai se encontrar semanalmente com um discípulo desse grupo de 10, 12 que ele tem, ou ele vai trabalhar especificamente toda semana com uma pessoa desse grupo? Sim, boa pergunta. Eu admiro demais o modelo aqui de Porto Alegre, eu acho muito lindo e eu estou assim impressionado. Eu sei que aqui é um pouco diferente, reunir em grupo, que também é muito importante com os discípulos, e depois, uma vez, talvez cada 15 dias, alguma coisa assim, tem uma reunião formal, mesmo que está toda hora junto, toda semana estão juntos, 1 a 1 também, informalmente. Acho isso lindo. Mas no nosso modelo lá, nós sugerimos que a pessoa tenha menos discípulos, se for necessário, mas que ela cuide muito, muito bem de cada um deles. Então, que ela reúna toda semana, 1 a 1. Agora, não é uma coisa rígida, religiosa, né? De repente, não alguma coisa surgiu, então posso falar para o meu discípulo, olha, querido, hoje, essa semana não vamos reunir, porque eu estou viajando, qualquer coisa, mas já que nós reunimos toda semana mesmo, na semana que vem, no mesmo horário, quinta-feira para o almoço, ou seja, quando for, nós vamos estar juntos de novo. Amém, amém, glória a Deus. Então não é uma coisa horrível se faltar um discipulado também, mas que procuramos ser fiéis, porque nós sabemos como o ser humano é acomodado. Se começar a colocar só uma vez, né, tal, 3 semanas, então de repente faltou uma vez, aí passou 6 semanas, enfim. Então procuramos ser um pouco zelosos. Queria pedir que o pastor desse uma explicação a respeito desse retiro de final de semana. Volte e meia você está falando, seria importante saber. Tá. Obrigado. Sobre esse retiro de final de semana, nós aprendemos muito com o modelo G12. A primeira vez que eu fui para a Colômbia, eu fiz um encontro lá com os colombianos. E depois não implantamos imediatamente, mas fomos aprendendo e vendo várias facetas desse encontro para novos convertidos. Fomos mudando algumas coisas e adaptando, até porque G12 não é que iniciou com esse encontro. Quem teve a ideia do encontro final de semana é uma outra igreja em células, num outro modelo, lá da África, na Costa do Marfim. Então, um pastor de lá que realmente gerou essa ideia, o César Castellano nos copiou dele, né? E é uma ideia fantástica, porque lá na África chama-se terapia da alma, né? Foi o primeiro nome para isso. Então, a realidade parece quase coisa da Universal, mas é muito semelhante ao G12, mas tem alguns aspectos bem diferentes. Por exemplo, algumas daquelas coisas mais polêmicas, radicais e estranhas não temos, mas é muito precioso, né? Toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. As pessoas que têm feito, que vieram de outros modelos, falam, nada se compara, é uma coisa muito preciosa. Agora, deixa eu até abrir um parênteses aqui, porque tem alguma coisa a ver com isso. Uma vez por ano, nós temos o que nós chamamos a Conferência Nacional da Visão do MDA para pastores e líderes. Esse ano será a 5ª Conferência Nacional. Essas conferências têm atraído centenas e centenas de pastores e líderes de todo o Brasil. Esse último ano tinha até de Portugal e da Argentina. E tem sido assim muito precioso, porque durante o dia a pessoa estuda a teoria do modelo, os detalhes. E à noite levamos elas para ver, mais ou menos numa semana normal, como a igreja funciona. As células, o treinamento de líderes, todo o funcionamento. E no domingo, os cultos de celebração. Então, ela pega a teoria e a prática. Agora, no final de semana, antes dessa conferência, sempre temos esse encontro onde é aberto a pastores e líderes de fora que querem vir e fazer e ver como é na prática. É o final de semana antes de começar, porque a conferência começa numa terça de manhã. Naquele final de semana antes, tem esse encontro para os que querem fazer. Aqui.
Sim. Aonde é? Ah, tá. Quando o irmão mencionou a respeito de que a base era uma igreja cheia de Jesus, na prática, assim, se hoje tu pregasse o evangelho para alguém e ele se convertesse contigo, o que teu coração está cheio para poder dizer para essa pessoa e levar ela na prática, em passos práticos diários, a ser uma pessoa cheia de Jesus? Tá, a primeira coisa é que não tem atalho, ela vai ter que tirar tempo com Jesus, ela vai ter que pagar um preço para... A Bíblia fala, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. Então, ela vai ter que tirar tempo para se achegar a Deus. E eu iria, então, trabalhar muito no tempo a sós dela com Deus e no alfabeto cristão, né, obedecer, e que ela possa realmente aprender, realmente na prática, vivenciar o senhorio de Cristo na vida dela e cultivar a intimidade com Deus, através da adoração, através da oração, da comunhão com Deus, da intimidade, e também ajudá-la a aprender a ouvir a voz de Deus, pela palavra e pelo Espírito e pela cobertura dela. Hoje à noite, se Deus permitir, se Deus continuar me liderando, me dirigindo como eu estou pensando, eu vou estar trabalhando mais em cima disso aqui, como é feito esse discipulado, mas de uma forma assim, mais na prática mesmo. Eu vou contar um pouco da minha experiência. Uma das razões que eu creio que esse discipulado tem funcionado tão bem lá, é porque eu vivenciei isso. Eu era um cristão derrotado. E se não fosse pelo discipulado, eu fui cobaia da visão. Eu jamais imaginava que eu tinha que sofrer tanto. Mas, depois de tanto sofrimento, eu fui cobaia dessa visão. Eu fui discipulado e eu andei em vitória. Então, esse discipulado 1 a 1 faz toda a diferença, nós temos visto, em ajudar a pessoa a aprender a cultivar essa intimidade com Deus também, aprender a ouvir a voz de Deus, etc. Isso no individual. Quando chega um grupo, então, por exemplo, o irmão fala daquilo que Deus tem feito na igreja, nós que estamos olhando agora de fora, estamos vendo o edifício, vamos dizer, já numa construção avançada. E é muito perigoso a gente olhar para essa obra tão grande e querer continuar lá do 7º andar. Exatamente. Há um risco de cairmos, né? Qual seria o primeiro passo para um grupo começar do zero, para que a gente não possa correr esse risco de querer começar do andar errado? Muito boa pergunta. Se a congregação já existe, né, e ela realmente é uma congregação nos moldes tradicionais, o que eu diria para ela? Eu diria para o pastor, primeiro, ele tem que ter a visão dentro dele. Ela tem que entrar na veia dele. Para isso acontecer, não só ele tem que estudar teoria, mas ele tem que vivenciar. Como é isso? Porque, veja bem, o grande erro de muitos pastores que tentam implantar o modelo é o seguinte: eles vão para uma conferência como essa, aí pegam as apostilas, tudo, aí eles sabem a teoria. Aí chegam na igreja deles, vamos dividir toda a igreja então em grupos e tentam implantar. Eu vou te falar, quando funciona qualquer coisa, é um milagre. Porque, imagina, se isso aqui fosse uma conferência de construção, e eu fosse um mestre arquiteto, engenheiro e construtor, e eu fosse dar aqui muitas aulas de como construir casa, mas aí vocês voltam, pegam vários líderes e ensinam cada um a construir casa, tudo só na teoria. Nós não colocamos nenhuma vez a mão na massa. E aí você colocasse esses líderes que nem ouviram do mestre, arquiteto, engenheiro, mas ouviram de um outro que pegou dele, e aí está tentando todo mundo construir casa. Imagina, quem gostaria de morar numa casa dessa, né? Então, está tudo na teoria. Não tá... Como que aquele pastor, aquele presbítero, pode implantar na congregação dele se ele não está fazendo primeiro? Então, primeiro, ele tem que entender, a coisa tem que entrar na veia dele. Depois eu diria, tira umas férias numa igreja onde está funcionando e só congrega lá. Deixa entrar na veia dele, só congrega, vê o funcionamento, só fica lá. Só congregando, estudando, entrevistando os melhores líderes de célula, os discipuladores, aprendendo. Uma vez que entrou, que ele sabe como a coisa funciona, porque ele congregou bem. Aí
ele volta para a congregação dele, toda a programação continua normal, mas paralelo, ele começa com uma célula protótipo e com alguns discípulos, e trabalhando. Aquela célula começa a crescer, multiplicar, multiplicar. Eventualmente, essa nova igreja toma conta da outra, sabe? Sem trauma, sem perder ninguém. Tem que ser uma transição muito amorosa, muito legal. E não é tão difícil fazer isso, porque nós temos visto muitas e muitas igrejas fazerem isso. Então, eu estou resumindo muito rápido aqui esse processo, mas a ideia toda é começar uma célula protótipo, onde ele vai liderar, onde ele vai abrir a casa dele, ele vai aprender na prática, ter o sucesso primeiro. E uma vez que está tendo o sucesso, aí ele poderá gerar outros discípulos que vão fazer a mesma coisa. E aos poucos, eles vão mudando os paradigmas da igreja local. O modelo em si é muito relativo, porque nós estamos aprendendo e crescendo, toda hora está mudando, né? E temos tanto para aprender e crescer, e toda hora vamos ficar. E não cremos que é o melhor modelo, é só um dos modelos que o Espírito Santo tem gerado, e estamos crescendo e aprendendo com outros modelos. Baby. Sim. O último, o Jones disse. Uma igreja na casa é o encontro de MDAs? Não. Porque a igreja na casa, ela tem que ter todos os aspectos, na minha opinião, diferentes de uma igreja local. Ou seja, de uma forma sucinta, ela tem o DNA de uma igreja mesmo. Por ter o DNA de uma igreja mesmo, ela é muito evangelística, ela é muito... ela tem comunhão, ela tem tudo. Não é só um grupo de discipulado. Agora, uma vez por mês, ou quando der, o discipulador... ele reúne com seus MDAs em grupo também. Em grupo também. Queria saber. Isso nós chamamos GD, Grupo de Discipulado. Mas isso não é uma... Agora, os tempo integral reúnem, além de 1 a 1 toda semana, reúnem também em grupo toda semana, os tempo integral. Mas o discipulado é feito prioritariamente 1 a 1. E em grupo, quando der e tal, uma vez por mês, alguma coisa assim, em grupo. Mas, normalmente, esse discipulado sempre são pessoas dentro da mesma igreja na casa. Então, eu estou com o meu discipulador uma vez por semana, 1 a 1, uma vez por semana na igreja na casa e uma vez por semana na igreja local. Né? Pelo menos essas 3 vezes, além das outras refeições e toda a espontaneidade. E talvez uma vez por mês no grupo de discipulado. Amém. Aleluia. Eu até pensei muito, talvez, de nem trazer esta palavra, porque eu sei que, pelo que eu estou percebendo, né, a esmagadora maioria, ou talvez até todos, já estão pondo isso em prática. Mas... e o que eu vou estar falando sobre discipulado. Mas eu sei que, mesmo assim, é uma bênção e é bom ouvir verdades, mesmo que os amados já conhecem essa verdade, mas sempre é bom ouvir por um outro prisma, uma faceta diferente. Então, eu quero compartilhar com os amados, mas eu quero dizer uma coisa aqui, queridos, eu estou tão impactado, tão abençoado, né? Só em conversar com os irmãos. Eu estava conversando com o irmão Cláudio, se não me engano, né? Irmão Cláudio, onde está o irmão Cláudio? Não, esse também, eu estava conversando com esse querido irmão Cláudio, eu confundi os nomes. Mas onde está aquele irmão que eu estava falando que ele é lá de Canoas, se eu não me engano, que nós estamos... Sim, como é seu nome, querido? É Roberto, isso. Roberto estava me dizendo que ele já conheceu Jesus, já dentro dessa visão, né, dentro desses princípios assim. Né? Então, desde o início, ele já cresceu com essa mentalidade de abrir a vida, de discipulado. Ele está me contando as experiências maravilhosas que eles têm tido. Como eu sou admirador do que Deus tem feito aqui. Né? O próprio Azaf está me falando que já tem 31 anos, né? Que está caminhando, que ele conheceu Jesus aqui através do pastor Moisés, né? E o Erasmo, e como Deus
que coisa linda, sabe? Que vida de Deus, que coisa fabulosa. E eu estou aprendendo tanto com os irmãos. E tão lindo como essas mesmas verdades, né? Talvez algumas coisinhas um pouco diferentes na aplicação, mas as verdades que os irmãos têm colocado em prática. Eu creio que amanhã nós queremos aprofundar muito mais sobre a paixão pelas almas e um evangelismo mais agressivo. Eu creio que nesta área, pelo que alguns dos seus líderes têm me comentado, é uma área que talvez eu poderei lavar os seus pés, encorajá-los e ajudá-los nesse sentido aí, pela graça de Deus, num crescimento agressivo, né? de explosão, de evangelismo. Eu quero entrar muito nesse assunto amanhã. Mas não podemos, né, construir as paredes e colocar o telhado sem primeiro ter um alicerce muito forte. E esse alicerce tem que estar aqui, tem que ter essa estrutura para poder realmente edificarmos um trabalho grande. Queridos, eu volto a dizer o que eu disse ontem à noite, sabe? Foi uma enorme mentira que o diabo jogou na igreja de Jesus, que diz que se você for ter qualidade, você vai ter que sacrificar a quantidade e vice-versa. Se for ter quantidade, vai ter que sacrificar a qualidade. Isso é uma enorme mentira, até porque é justamente o contrário. Justamente o contrário. É possível ter muita quantidade sem ter qualidade. Todos nós já vimos isso aí, por aí. É possível ter muita quantidade sem ter qualidade. Mas é impossível ter verdadeira qualidade sem ter uma explosão de quantidade. E marque bem as minhas palavras. Ouça bem o que eu vou dizer. Porque nem todos aqui talvez são os presbíteros, mas todos estão discipuladores, estão cuidando de alma, de vida, são pastores, né? Ou se não são, vão ser, em nome de Jesus. Então preste bem atenção. Queridos, eu quero lhe desafiar. Eu creio que Deus tem coisas muito grandes pela frente. Sabe, eu creio que as maiores igrejas locais e as maiores congregações ainda hão de ser edificadas no Brasil. Sabe, mas vão ser com qualidade. Note bem minhas palavras, eu creio que os maiores movimentos, as maiores congregações no Brasil não serão aquelas que só tem muito oba-oba, entra e sai, igreja rodoviária onde a pessoa entra e sai e muita coisa, muitas vezes nem o evangelho do reino de verdade. Mas eu creio que as maiores serão aquelas, como na igreja de Atos, que terão qualidade, que terão discipulado profundo, porque as pessoas estão morrendo de fome para isso. Eu vou te falar, lá em Santarém mesmo nós vimos pessoas que ainda nem entregaram a vida a Jesus, ainda, mas porque essa cultura de discipulado, de seriedade, de uma vida santa, já permeou tanto a cidade que eles já dizem, olha, eu ainda não sou evangélico, dizia assim, né? Eu ainda não sou evangélico, mas quando eu entregar minha vida a Jesus, eu vou fazer daquele jeito que estão dizendo aí, que estão fazendo, porque eu vi a vida do fulano transformar, eu vou querer um discipulado, eu vou querer estar numa célula. Às vezes sabem mais da visão do que muitos cristãos de anos. Né? É impressionante como estão, né? Estão queimando. Tem um irmão aqui que estava me falando, que ele é pastor, se eu não me engano, numa congregação na cidade aqui, no Rio Grande do Sul, e ele disse que ele soube do trabalho em Santarém através de uma pessoa não evangélica, se não me engano, né? Não sei se ele é pastor, se ele é oficial, não sei. Quem é aquele irmão que está aqui? Onde está aquele irmão? É o amado, né, querido? O irmão é de qual cidade? Cachoeira do Sul. E lá uma pessoa não evangélica, né? Eu sou pastor da Sargento do Exército também, então lá um colega veio de Santarém, e ele não é convertido, mas ele, um dia eu estava ouvindo uma música cristã, né, no computador lá, e ele parou perto de mim e disse, eu conheço essa música. Aí eu falei assim, de onde? Eu disse, eu vim de Santarém. E lá, aí ele começou a encher os olhos de lágrimas, e ele falou assim, lá eu deixei um grande amigo, o Vando, que eu falei com o irmão. E daí porque ele começou a ficar emocionado de lembrar. Aí me deu o número do Vando lá, eu nem conheci o Vando, né? Me deu o número de eu ligar pro Vando. E eu liguei pro Vando. O Vando mora na
Eu liguei pro Vando e daí o Vando me contou que ele passou 2 anos com ele, amando a vida dele e tal. Praticando o fator Barnabé, né? E parece-me que ele disse até para o irmão, ele falou, é um povo diferente, né? É um povo, né? Que coisa linda. Então, aqui no Rio Grande do Sul, uma pessoa que ainda não entregou a vida a Jesus, mas vai entregar em nome de Jesus, ela já falando da obra lá, que coisa fabulosa, porque realmente permeou a cultura, ao ponto que as pessoas querem isso, e elas não vão se satisfazer com uma campanha mais, você está entendendo? Com um descarrego. Elas querem algo mais profundo, está entendendo? É verdade. Elas vão querer mais, algo muito mais do que isso. Elas vão querer a vida de Deus nas suas vidas, amém? Sabe, você pode ter certeza de uma coisa, o neoclericalismo tem invadido a igreja de Jesus de uma forma interessante. O neoclericalismo, se você for ver, porque o que acontece? Hoje, muitas igrejas estão criando uma dependência mórbida. Aquele cristão de anos e anos que só fica vindo para poder ficar, ele tem que congregar fielmente, mas para quê? Para não cair em maldição, para os demônios não pegá-lo, para ficar recebendo oração dos grandes homens de Deus. Então, criando uma dependência mórbida. Claro que devemos congregar fielmente. A Bíblia fala que não devemos deixar de congregar, mas por quê? Porque temos uma aliança de relacionamento, porque somos uma família, mas também não devemos deixar de congregar, porque a Bíblia mostra que nós devemos vir para os cultos, para as reuniões e para o discipulado, para sermos equipados, para sermos treinados, né? Para sermos ordenados, equipados, treinados, aperfeiçoados para podermos fazer o ministério. Então, a nova mentalidade que vai com certeza mudar o quadro no nosso Brasil e no mundo é essa mentalidade onde os cristãos não estão com medo de maldição, não estão com medo. Não, eles são abençoados, eles são mais que vencedores, mas eles estão vindo fielmente para serem equipados, treinados, para que eles saiam e façam a obra do ministério, para que eles sejam sim os grandes homens, as grandes mulheres de Deus, lá nas ruas, nos becos, nas praças, nos cantos, eles que vão ser grandemente usados por Deus, amém? E olha, queridos, nós temos visto, isso aconteceu, eu estava falando hoje mesmo na mesa, como o ministério quíntuplo, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, alguns colocam pastor e mestre junto, né? Mas seja que se for 4 ou 5, isso é uma verdade tão linda, que o Espírito Santo tem restaurado para a igreja. Mas alguns acham que estava contradizendo com as verdades sobre igreja em células. Porque a pessoa fala assim, peraí, o meu chamado é de profeta, o meu chamado é de mestre. Então eu vou só estar ensinando. Eu não tenho chamado para liderar células. Eu não tenho chamado, tenho chamado para fluir no profético. Outro fala, não, meu chamado é evangelista. Eu vou ganhar as almas, os outros vão cuidar delas. E nós estávamos até conversando sobre isso lá na mesa. Você já viu o único lugar onde o ministério quíntuplo é colocado junto, que é lá em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, que fala qual é a razão principal do ministério quíntuplo? Não é para efetuar o ministério, é para equipar, treinar, aperfeiçoar, ordenar os santos, para que os santos façam o ministério. Então, quando Deus começou a nos dar uma revelação tão tremenda sobre isso, sobre o seguinte, por exemplo, veja bem, isso aqui não é discipulado ainda, é só uma introdução, viu? Veja bem, queridos, qual é o papel principal do apóstolo? Eu sempre achava que era fundar trabalhos e supervisionar trabalhos, mas eu descobri que não é. Diz Efésios 4, que o papel principal dos apóstolos é equipar os santos para que todos os santos façam um trabalho. E o Espírito Santo me levou para o livro de Atos, ele falou assim, olha, quem fundou a maioria das igrejas no livro de Atos? Não foram os apóstolos, foram os santos que foram equipados pelos apóstolos. Você lembra o que a Bíblia diz? Que depois da perseguição de Estevão, todos
exceto os apóstolos, se espalharam, saíram de Jerusalém. Todos, quer dizer, todas as ovelhas? Não, ainda ficou uma igreja lá. Está falando de todos os líderes leigos que haviam sido equipados pelos apóstolos. E eles espalharam Filipe para Samaria, foram fundando igrejas. Por quê? Porque eles haviam sido equipados pelos apóstolos, foram fundando células, lá onde foram. Então, qual é o papel principal do apóstolo? Não é de fundar igrejas, apesar que ele é perito nisso, mas o papel principal dele é de equipar os santos para que todos os santos saibam fundar células, fundar igrejas, para que todos saibam isso. Aí eu comecei a ver sobre o profeta. Qual o papel principal do profeta? Eu achava que era fluir no profético. O Espírito Santo falou para mim, sim, ele é perito em fluir no profético. É óbvio que ele é muito bom nisso. Mas o papel principal dele, pelo que Efésios diz, é equipar os santos, para que todos os santos saibam fluir no profético. Aí ele me levou para 1 Coríntios 14, onde fala assim, onde ele diz assim, tratando-se de profetas, falem só 2 ou 3 no culto. Mas aí, 2 versículos depois, ele falou, porque todos podereis profetizar um após o outro. O que é isso? O profeta, ele deve entender que o papel principal dele não é profetizar, é equipar os santos para que todos possam profetizar. Nem todos são profetas com P maiúsculo, mas todos possam fluir no profético, aleluia. Tem até algumas igrejas que proibiram o profético nas células. Eu até entendo isso, porque já causou tantos problemas às profetadas da vida. Mas se os profetas estiverem fazendo o trabalho deles, qual o trabalho principal deles? Não é fluir no profético, é equipar os santos para que todos saibam fluir no profético. Aí sim, todos poderão fluir no profético. E o trabalho do evangelista? Aí eu fui pego de surpresa, porque eu pensei que o trabalho principal do evangelista era ganhar almas, era evangelizar. E Deus falou, não, olha que está escrito em Efésios. O trabalho principal do evangelista é equipar os santos, para que todos os santos saibam evangelizar. Para que todos os santos saibam ganhar almas. Claro que o evangelista é perito em ganhar almas, mas isso não é o trabalho principal dele. O trabalho principal dele é colocar o ministério na mão do povo, é equipar os santos para que todos sejam ganhadores de vidas para Jesus. E o papel principal do pastor? Eu pensava que o papel principal do pastor era cuidar de ovelhas. Deus falou para mim, não, o papel principal do pastor está escrito lá, para equipar os santos, para que todos os santos aprendam a cuidar de ovelhas. Por isso, aonde eu vou, porque um dos meus chamados é pastoral, eu vejo como Deus tem gerado um coração pastoral nas ovelhas, e elas começam a ser tão bons líderes de células pastoreando o rebanho. É uma coisa tão gostosa. Sabe por quê? Porque meu papel principal, sim, como ovelha do Senhor Jesus, eu tenho que cuidar bem daquelas confiadas a mim. Mas como pastor, como pastor, meu papel principal é equipar os santos para que todos possam pastorear. Nem todos são pastores com P maiúsculo, mas todos possam pastorear com P minúsculo. E mestre? Mestre também. Você vê que a Bíblia fala sobre o mestre com M maiúsculo. Não sejais muito de vós mestres, porque incorrerão com maior juízo lá em Tiago. Mas em Hebreus ele diz, decorrido o tempo, todos vós já deviam ser mestres. Não é mesmo? Porque se o mestre com M maiúsculo equipar os santos, todos vão aprender a ensinar, todos vão aprender a realmente edificar os santos. Então, queridos, eu chamo o que o maligno fez sorrateiramente com o ministério quíntuplo, exaltando o ministério quíntuplo em alguns lugares, não aqui, graças a Deus, mas em alguns lugares que eu vi, ao ponto que o ministério quíntuplo agora são os novos superstars da igreja. Você está entendendo? Apóstolos, profetas, e eles que fazem todo o ministério. E a igreja virou espectadora de novo. E o que é? É um neoclericalismo. É um neoclericalismo. Mas
como todas as verdades que vêm, às vezes tendem a ser exageradas, quando o Espírito Santo restaura aquela verdade, não porque o Espírito Santo exagera, mas porque a carne humana exagera, mas Deus está trazendo equilíbrio e está mostrando que igreja em células e Ministério Quíntuplo é que trabalha totalmente bem junto, porque o Ministério Quíntuplo está aí não para fazer o ministério, mas para equipar os santos, para colocar o ministério na mão do povo, para que o povo, os santos, efetuem o ministério. Amém, queridos? E por isso, a ideia de discipulado. Todo mundo bem discipulado. Todo mundo sendo bem discipulado. E todo discípulo se tornando um líder compromissado, equipado e preparado para toda boa obra. Amém? Olhe para o seu vizinho e diga assim: Deus está nos habilitando para discipular outros, a tal ponto que os nossos discípulos serão discipuladores, equipados e preparados para toda boa obra. Amém? Agora, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Eu fui cobaia aqui, eu vou estar contando um pouco para vocês, porque como cristão, eu já era um líder cristão, era solteiro ainda, mas eu tinha problemas sérios na minha vida. Eu não estava conseguindo vencer pecados. Eu decidia de todo o meu coração, Deus sabe. Jesus, sabe, era meu Senhor, só que eu era um cristão carnal que não conseguia vencer. Foi horrível, horrível. Só Deus que sabe, queridos, tudo que eu sofri. Eu chorava, eu gritava. Obrigado, meu amado. Eu sofri tanto. Eu me lembro, sabe, fazendo tantas decisões. Eu me consagrava e reconsagrava e reconsagrava. Ai, eu me dedicava, eu falava: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu prometia tanto a Deus que eu não ia fazer mais aqueles pecados. Masturbação, impurezas, vendo coisas impuras na televisão, controlando meus olhos. E eu sabia os princípios de pureza, de santidade, mas acabava me envolvendo com aquelas... Eu pensando, bem, talvez essa irmã então é certa com quem eu vou casar, e muitas vezes acabava envolvendo em impurezas. Foi horrível, muito horrível. Sabe, na realidade eu não sabia tudo que eu sei agora, e nem meus líderes sabiam tudo, né, que depois aprenderam. Senão, o certo teria sido imediatamente me tirar do ministério. E passar um processo de restauração, como eventualmente aconteceu. Eventualmente isso aconteceu. Mas, na realidade, no começo, nem meus líderes sabiam. Porque na nossa denominação, eu só era obrigado a confessar se eu cometesse o pecado oficial de adultério, de prostituição. Eu fazia coisas quase piores de imoralidades. Mas por não ser o oficial, eu me justificava que eu não tinha que me abrir. Que estava tudo bem, que eu tinha pedido perdão a Deus. Tem alguns líderes cristãos que até ensinam assim: você pecou, pede perdão a Deus, não vai falar para ninguém não, você pede perdão a Deus. Como eu estava desesperado, sabe? Como eu estava desesperado. Eu me lembro uma vez, quando, depois de tanto sofrimento, choro, aí eu falava: agora sim, estou andando em Vitória. E andava em Vitória por alguns meses. Aí caía de novo. Masturbação, outros pecados de impureza. Eu me lembro que um dia meu líder, que era o meu irmão mais velho, pastor Lucas, que já está na glória com o Senhor, faleceu num acidente de ultraleve. Ele foi o fundador da Missão Paz, lá no norte. E ele estava conversando comigo e empolgado, elogiando, falando do trabalho que Deus, na sua infinita misericórdia, ainda estava abençoando, apesar de ser muito pequenininho, mas estava começando a crescer. Ele falou: Eibe, parabéns e tudo. E eu, na maior naturalidade, falei: Lucas, mas era para estar bem maior e melhor. É que eu tenho tido lutas na minha vida pessoal, sabe?
E eu não estava com plano nenhum de ser totalmente transparente com ele, até porque eu pensava que não precisava, só entre eu e Deus. Mas ele fez pergunta, ele falou assim, em que área que você está tendo problema? Não, deixa para lá alguns problemas aí, mas já estou andando em vitória agora. Não, fala. Não, deixa para lá. Não, fala, me pôs na parede. Uma coisa que meu pai me ensinou desde pequeno, tão forte, não podia mentir. Então, eu não podia mentir. Isso me salvou, porque eu acabei vomitando, me abrindo com ele. Ele não se escandalizou, como eu disse, era para ele ter me tirado do ministério imediatamente, mas ele também não tinha essa revelação. Ele não se escandalizou, mas ele orou comigo. E eu notei que eu comecei a andar em vitória. Mas por não termos um discipulado, um vínculo de discipulado, por não manter a transparência com ele, sorrateiramente os pecados voltavam para a minha vida. E eu, mais uma vez, aí eu não tinha vergonha de falar com ele. Aí eu falava, não, agora eu não faço mais. Depois de eu estar andando em vitória, por um ano, aí eu me abro com ele que caí de novo. Sabe? Isso era o que o diabo queria. Sempre o diabo fala essas coisas para a pessoa. Sabe? Que ela vai um dia se abrir. Misericórdia. Como eu sofri. Olha, muitas igrejas têm feito um encontro no final de semana. E o encontro, quando é feito da forma correta, ele vem com tanto impacto que aquele crente seja antigo ou novo convertido. É como um irmão da Colômbia me disse. O exemplo é como se fosse pegar alguém, esse empresário da Colômbia que me disse, a primeira vez que eu fui introduzido ao encontro, foi lá na Colômbia, esse empresário estava tentando me explicar o efeito do encontro na vida. Ele falou, é como se segurasse a pessoa de cabeça para baixo, assim, pelos pés, e fizesse assim. E tudo que não presta sai dela. Tudo que não presta vai embora. E a pessoa volta leve do encontro. E eu já vi isso acontecer em tantas igrejas aí fora. A pessoa vai para o encontro, ela volta pegando fogo. Só que ela não tem um vínculo discipulado, onde ela mantém transparência, aí sorrateiramente, passa alguns meses, às vezes passa até um ano ou mais, mas sorrateiramente os mesmos pecados vão voltando. E o último estado se torna pior do que o primeiro. É impressionante, é muito triste. Ela tem que ir para o encontro de novo. E não tem mais jeito, depois de muitos encontros. É horrível o que tem acontecido. Eu sei porque eu passei por isso. Aí depois de muitos meses, um belo dia, meu irmão, pastor Lucas, que era o meu líder, ele me perguntava, e aí, como tá? Eu falei, tô bem, porque eu estava bem, naquele momento eu estava crendo, né? Aí ele dizia, mas de lá para cá, já teve algum problema? Aí eu não podia mentir. Aí eu falava, tive. O quê? Aí eu tinha que vomitar de novo. Eu me abria, ele orava, aí eu começava a andar em vitória. E isso continuou por não sei quanto tempo, mas vários anos talvez, ou pelo menos, para mim parecia anos, talvez eram vários meses. E um belo dia, não sei se a revelação veio para o Lucas ou veio para mim primeiro, mas nós notamos, tanto ele como eu, que toda vez que eu me abria e ele orava por mim, eu começava a andar em vitória. Então, nós fizemos um contrato um com o outro. Olha, eu prometo, se eu masturbar ou qualquer coisa assim, você vai ser o primeiro para saber. Dentro de 24 horas eu tenho que falar com você. Aí eu já tinha dado minha palavra, eu tinha que cumprir. E eu comecei a me abrir. Qualquer falha, me abrir. Isso foi o começo da vitória. Eu me abria, e comecei a me abrir. E comecei a reunir com ele semanalmente, para abrir minha vida. Para abrir minha vida com ele. E, eventualmente, ele teve a revelação que eu deveria sair do ministério por um tempo e passar um processo de restauração. Foi tão de Deus isso. Eu me isolei lá no mato por muito, muito tempo, sozinho. Eu e Deus, um trabalhador que cuidava das coisas lá e 2 cachorros. Passei o Natal lá, o Ano Novo, meu aniversário e fiquei lá, só tirando tempo com Deus, na presença de Deus. Voltei um homem diferente. Nunca mais aqueles pecados mais graves, graças a Deus. Não, ainda como solteiro, lutas em masturbação, mas agora eu já sabia o segredo. Eu ficava me abrindo com ele agora. Ele orava por mim, eu andava em vitória. E ainda como solteiro, pela graça e a misericórdia de Deus, ainda como solteiro,
Deus me deu vitória completa nessas áreas de pureza, nessa área de santidade. Ainda como solteiro, ainda passei muito tempo, não sei quantos anos, mas muito tempo, realmente andando em pureza, em vitória, contra a masturbação, contra a impureza. Mas só Deus que sabe como foi horrível a luta. Foi anos de luta pessoal. Eu costumo dizer que eu fui cobaia dessa visão. Porque o que aconteceu? Agora eu estava andando em vitória. Muita vitória e pureza. Aí, meu irmão, parece que como imã eu comecei a atrair outros jovens para mim que estavam passando pelos mesmos problemas. Aí eu podia ajudá-los, falar, olha, faça como eu fiz. Seja transparente, eu vou orar com você, você vai ver. E a coisa começou a andar, a coisa começou a funcionar. Eu vou voltar para a minha história daqui um pouco, mas eu gostaria que agora você abrisse a sua Bíblia para o livro de Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 12. Daqui um pouco eu vou contar alguns outros detalhes da minha vida, da minha história, para os amados. Mas olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12. Versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, esse versículo tem várias formas que poderá ser interpretado. E eu não discordo com nenhuma delas, porque eu creio que todas elas têm certa validade. Uma das formas que esse versículo poderá ser interpretado é o seguinte: tem que seguir a paz com todo mundo e uma vida de santidade, senão você nunca vai poder ir para o céu e ver o Senhor. Tá certo. Que a fé verdadeira, a fé que salva, mais cedo ou mais tarde ela vai santificar. Se Jesus é o Senhor, não é mesmo? A fé sem obras é morta. Outra forma de interpretar esse versículo é o seguinte: segue a paz com todos e uma vida de santidade, de santificação, senão você não vai ter olhos espirituais para ter revelação do Senhor. Você não vai poder ver o Senhor, não vai poder ter intimidade com Deus. Isso também é bíblico, porque a Bíblia fala, bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus. Então também é bíblico essa interpretação e ela é muito boa. Mas a terceira interpretação é que os estudiosos da Bíblia, os teólogos estudiosos do grego, creem que essa terceira interpretação que ainda vou dizer, que realmente é o que o autor estava querendo dizer. A terceira é o seguinte: segue a paz com todos e uma vida de santidade, sem a qual ninguém vai poder ver o Senhor na sua vida. Porque o segredo de atrair pessoas a Jesus é quando elas veem Jesus. Jesus disse, quando eu for exaltado, eu atrairei todos para mim. Isso, para nós podermos atrair pessoas para Jesus, elas têm que poder enxergar Jesus dentro de nós. Dentro de nós. E o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo, segue uma vida de viver em paz com todo mundo e viver uma vida de santidade. Porque se você não fizer isso, ninguém vai poder ver Jesus em você. Ninguém vai poder ver o Senhor em você. Agora, veja bem, é a santidade que gera a frutificação, que nos dá a base para a frutificação. Diga, santidade gera frutificação. Agora, sabe, é uma coisa que tem entristecido tanto, porque ao redor do Brasil e do mundo, onde você vê cristãos que têm os mesmos problemas, entra ano e sai ano, continuam os mesmos pecados. Aqueles irmãos cheios de briguinhas, de fofocas, entrando e saindo, cristão antigo, mas com o mesmo problema. Brigas no lar, discussões no casamento, entrando e saindo, continua o mesmo problema. Aquela irmã que tem compras compulsivas, entrando, saindo, continua o mesmo problema. Aqueles irmãos que têm problema nos olhos, entrando e saindo, ainda em vez em quando está vendo coisa que não deve na internet. Miseriqueima. Deus não quer isso. Deus quer nos libertar disso aí. Deus quer nos libertar. Agora, veja Apocalipse, capítulo 22. Versículo 11.
Lá no final da Bíblia, né? Apocalipse 22, versículo 11. Enquanto nós estamos abrindo nossa Bíblia para esse local, eu vou contar uma historinha. Eu vi um pregador uma vez contar essa história. Eu achei que ela tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Ele fala sobre, talvez você já ouviu a história, mas sempre é bom ouvir de novo, né? É da história do escorpião que pediu carona para atravessar o rio do sapo. E ele disse, inclusive eu ouvi até falar que um político esses dias parece que até falou dessa história, mas talvez ele ouviu minha mensagem, não sei. Mas o escorpião perguntou para o sapo, seu sapo, você me dá carona para o outro lado do rio? Que eu não sei nadar. E o sapo falou, eu sou sapo, mas não sou burro, não. Eu te conheço, seu escorpião. Quando chegar no meio do rio, você vai me ferrar, eu vou morrer. O escorpião falou, não. O senhor tem que raciocinar, seu sapo. Eu não sei nadar. Você fica aí meio profundo, assim, perto da beira, eu vou pular em você. Você me deixa pular em você. Eu não sei nadar. Você vai me dar carona e se eu te matar, eu também vou morrer, porque eu não sei nadar, vou me afogar. Então, pela minha própria sobrevivência, eu não faria tal coisa. Aí o sapo, ele pensou com sua mente sapal. Aí ele disse, tem razão. Tudo bem, pode pular. Aí o escorpião pulou na costa dele. E o sapo alegre da vida, podendo ajudar alguém, né? Sempre tão bom poder ajudar alguém. E ele nadando. Chegou no meio do rio. O escorpião, zap, deu a ferrada mortal. O sapo começou a tremer. E antes dele morrer, ele disse para o escorpião, seu escorpião, por que você fez uma coisa dessa? Agora eu vou morrer, mas você também vai morrer. O escorpião fala, olha, seu sapo, eu lhe prometo, eu não estava com plano de fazer isso, eu prometo. Mas então por que você fez? Eu não sei. Eu sei que agora eu também vou morrer. Eu não estava com plano de fazer isso. Então por que você fez? Aí ele disse, olha, eu acho que é porque faz parte da minha natureza. E sabe, queridos, mesmo depois de nascermos de novo, escuta bem o que eu vou dizer, mesmo depois de recebermos uma nova natureza, e mesmo depois de termos tomado posse que a natureza adâmica foi crucificada na cruz, alguns ainda não tomaram posse tanto que deviam ter tomado. E aquela natureza ressurge. E muitas vezes estamos machucando as próprias pessoas, até as mais próximas de nós. E muitas vezes não estamos só destruindo a nossa própria vida, mas estamos levando outros para o fundo do rio conosco. Sabe, Deus não quer isso. Deus quer mudar essa situação. Deus quer dar vitória de verdade para o cristão. Sabe, eu estou convencido que santidade autêntica, ela gera frutificação. Ovelha sadia sempre dá cria. Sabe, quando você começa a ter cristãos sadios mesmo, que estão respirando a santidade, eles começam a atrair outros para Jesus. Quando a pessoa está seguindo a paz com todos, e há uma vida de santidade, todo mundo vai poder ver Jesus nela. Todo mundo vai poder ver Jesus nela. E olha o que ele diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, infelizmente, né? Continue o imundo ainda sendo imundo. Mas olha, ele diz, o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Aqui tem um princípio. Você já é santo, mas a Bíblia fala que você deve continuar a crescer em santidade. Você deve continuar a crescer em santidade. Continuar se santificando mais e mais. Quanto mais santificado, mais fruto terá. Mais explosão de fruto permanente. Mais explosão de fruto permanente. Eu aprendi uma coisa assim interessante sobre arrependimento. Porque eu me lembro uma vez, eu estava lá, eu estava ouvindo, inclusive era o César Castellano de Colômbia, lá em São Paulo, um ginásio lá, em Virapuera.
Ele estava pregando sobre arrependimento, sobre pastores que têm tido problemas com as secretárias, e sobre adultério no púlpito, e tantos outros pecados e tal. E aí ele deu um grande apelo para se arrepender dos seus pecados. E eu pensei, bem, essa eu já fiz, já me arrependi, eu já estou bem transparente com minha liderança, estou tão transparente. E vivendo uma vida de santidade, eu não vou ter que ir lá na frente, né? É claro. Só que eu tinha levado vários discípulos meus, que são pastores de alto nível, também para assistir a conferência. E eu estava com o meu discipulador, que depois que o Lucas foi para a glória, Deus me deu um novo discipulador, que é o pastor Paulo Jeff, o meu líder. E ele estava lá também. E eu comecei a ver centenas, talvez até milhares de pastores, porque tinha a parte de baixo, Ibirapuera, estava reservado só para pastores. E eu vi centenas, talvez até milhares daqueles pastores indo para frente para se arrepender. E eu pensei comigo mesmo, como um bom fariseu, que bom, que bom. É por isso que o Brasil não tem ido para frente como deve, por causa de tanto pecado. E eu fui olhando para aqueles pastores pensando, deve ter gente aqui que está adulterando com o secretário, outros estão roubando da igreja, outros estão mentindo. Aí, que bom que estão todos se arrependendo. Glória a Deus que eu não preciso, né? Glória a Deus que eu estou tudo bem, né? E eu estava lá pensando assim, realmente, eu confesso que eu estava pensando realmente assim, mas pensando que eu estava certo em pensar assim. Quando de repente eu olhei, não acreditei. Eu vi os meus preciosos discípulos, pastores de alto nível, indo lá para frente também. Falei, depois eu vou conversar com eles, ver que pecado eles estavam escondendo de mim. Quando de repente, irmãos, eu vi o meu líder, pastor Paulo Jeff, indo lá para frente. Agora, irmãos, depois do meu querido papai, meu pai tem 85 anos de idade, é um homem tão santo, mas depois do meu querido papai, eu não conheço uma pessoa mais santa no planeta Terra do que o meu discipulador, pastor Paulo Jeff, seriamente. Ele é um homem que inspira a santidade de Deus, a presença de Deus. Um homem muito, muito quebrantado, muito santo. Eu conheço a vida dele como um espelho, assim, é límpida. Eu conheço a família dele, eu vivo com ele toda hora. Eu vi o pastor Paulo Jeff indo lá para frente, eu falei, não, então não são eles que estão errados, eu que estou errado, eu estou pecando em alguma coisa. É para mim estar lá na frente também. Se o pastor Paulo Jeff está indo para frente, com certeza eu não entendi alguma coisa nesse apelo, eu tenho que ir lá na frente também. Só que eu pensei, não, mas eu não estou entendendo para que ir lá na frente, se eu for, estou sendo hipócrita. Mas se eu ficar, estou sendo um pecador horrível. Irmãos, eu me senti tão horrível, eu queria cavar um buraco e desaparecer, sabe? Queria cavar um buraco e desaparecer. Eu fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo? É para mim estar aí na frente, mas eu... Ai, Jesus. Aí, uma mulher de Deus pegou o microfone, falou uma coisa assim que parece que ela estava lendo meus pensamentos. Ela disse, olha, muitas vezes, na busca de uma santidade maior, nós nos arrependemos e continuamos nos arrependendo cada vez mais profundamente. Ela disse assim, de coisas que já estão tratadas e tudo, mas na medida que vem mais luz e mais da íntima presença com Deus, você sente tanto mais nojo agora. E existe um arrependimento mais profundo. E ela até disse uma coisa assim, ela disse às vezes que no mundo espiritual ela se encontra arrependendo de coisas que ela nem sabe de que exatamente, mas ela sabe que o Espírito está levando ela a um arrependimento. Aí eu falei, agora estou entendendo. Se eu tivesse entendido isso, eu teria ido lá na frente, né? Para arrepender-me mais. E o Espírito Santo foi me ensinando uma verdade. Arrependimento superficial gera transformação superficial. Arrependimento profundo, que vem das entranhas, gera transformação profunda. Arrependimento contínuo, de quebrantamento na presença de Deus, gera transformação contínua de quebrantamento na presença de Deus. A minha irmã, pastora Rebeca, que é esposa do meu líder, pastor Paulo Jeff, é uma mulher
tão consagrado ao Senhor Jesus. Eu sou o caçula da família, né? E Deus tem usado muito meus irmãos mais velhos na minha vida. A minha irmã Rebeca, ela disse uma coisa assim que também eu nunca esqueci. Ela disse: arrependimento é como uma cebola que tem várias camadas. E você pode ir aprofundando mais e mais, na medida que você for íntimo com Jesus. Sabe, quanto mais perto você está na luz, mais os detalhes, os mínimos detalhes vão aparecendo de coisas que têm que ser corrigidas e consertadas na sua vida. Tem camada diferente de cebola. E eu comecei então a querer e procurar um arrependimento mais profundo, mais quebrantado na presença de Deus. Sabe, queridos, eu vou dar um exemplo aqui, mas eu poderia usar vários exemplos, né? Podia usar o exemplo talvez de alguém que tem problema de falar dos outros. Então ele promete a Deus: nunca mais eu vou falar mal de ninguém. Aí logo sem querer ele acaba soltando, falando. Aí ele promete, fala de novo. Pede perdão a Deus, mas faz de novo. Eu vou dar um exemplo que eu inventei essa história, apesar que eu tenho viajado por tantos lugares do mundo e tenho contado essa história, e vez após vez pessoas têm chegado para mim depois e falado: olha, isso aconteceu comigo. Mas, e quantos pastores já me falaram isso? Mas eu dou um exemplo aqui de um homem que chega em casa e a esposa e os filhos já estão dormindo, e ele fala: vou assistir o jornal aqui, ou poderá ser, vou olhar alguma coisa na internet, vou assistir o jornal. Ele liga a televisão para ver o jornal. Aí aparece uma mulher numa propaganda, né, num break comercial, uma mulher mal vestida lá. Aí ele, né, em vez de mudar de canal ou fechar os olhos, ele fica olhando lá e bebe um pouco. Aí ele depois não sente tão bem que ele fez isso, né? Ele pede perdão a Deus e arrepende mesmo de coração. Termina de ver o jornal, desliga a televisão, se arrepende profundamente que ele bebeu um pouco daquela impureza, porque isso é pecado mesmo. Se ele se arrependeu mesmo e confessou o pecado para Deus, Deus perdoou a ele? Amém? Se ele realmente se arrependeu, está com plano de nunca mais fazer aquilo, Deus perdoou, sim ou não? Sim, é claro que sim. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Mas passa algumas semanas e ele faz de novo. Só que dessa vez, aquilo atiça mais o apetite dele e entra um filme depois do jornal, um filme meio... Está entendendo? E falou: não, mas vou assistir um filme só para relaxar, vou ter cuidado para não ver. Mas aí entram umas cenas e ele bebe mais um pouco com os olhos. Antes do filme terminar, ele está sentindo tão convicto, ele desliga a televisão, ele vai lá e pede tanto perdão a Deus, se arrepende de todo o coração, confessa o pecado para Deus e realmente está arrependido sinceramente. Deus perdoa, sim ou não? Sim. O problema é que isso poderá ficar piorando. Um dia ele vê o filme todo, aí depois entra no banheiro, se masturba, enfim. Aquela coisa vai piorando se não tiver cuidado. Mas vamos supor que acontece 1000 vezes esse tipo de coisa. E por 1000 vezes ele se arrepende de todo o coração e chora na presença de Deus, até decide jejuar. Nem a esposa está entendendo porque que quer jejuar tanto agora. Mas ele se arrepende e promete para Deus que nunca mais ele vai fazer isso. Me diga uma coisa: se ele pecar o mesmo pecado 1000 vezes e pedir perdão de Deus e se arrepender de verdade, Deus perdoa 1000 vezes, sim ou não? Sim. Mas o grande negócio é o seguinte: Deus não quer só perdoar aquele irmão, Deus quer curá-lo do problema. Deus quer curar o problema. Agora, o que a Bíblia ensina, que para receber perdão, eu confesso para Deus, mas para receber cura, eu confesso para um outro irmão. Tiago capítulo 5, versículo 16, diz, Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados.
Então, para receber perdão, eu confesso para Deus. Mas para receber cura, eu confesso para um outro irmão. Eu me abro com outro irmão. Com outro irmão. Agora, lá em Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as transgressões jamais prosperará. Não é isso que diz? Vamos ler lá, Provérbios 28:13. Olha o que diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Uma vez eu ouvi um pastor dizer o seguinte: isso aí está dizendo encobrir as transgressões diante de Deus. Não pode esconder seus pecados de Deus, porque se você fizer isso, jamais prosperará. Só que Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de Deus. Então, diante de Deus, é impossível ele encobrir o pecado. Então, isso não está se referindo a encobrir transgressões diante de Deus. Então, está se referindo a encobrir transgressões diante de quem? É diante das pessoas que devem saber. Por exemplo, seus líderes espirituais, sua esposa, se você for filho solteiro, seus pais, as pessoas que estão sobre você, que vão poder te ajudar. É isso que está falando. O que encobre as suas transgressões, aquele que não é transparente, ele jamais prosperará. Pastor, mas Deus está me usando muito. E eu não tenho, eu tenho confessado o pecado só para Deus. Eu me reúno com meu discipulador e tudo, mas eu não abro tudo assim, não, como você está falando. Eu não vomito tudo. Mas Deus está me usando. Ah, meu irmão, Ele não está te usando pela ótica dele. Não é como ele gostaria de te usar. Porque a santidade de verdade, ela gera uma frutificação fora de série. E aí que está o grande negócio. Aí que está o grande negócio. Ele falou que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas olha o próximo versículo. Feliz o homem constante no temor de Deus. Mas o que endurece o coração cairá no mal. O que eu tenho notado é que falta muitas vezes o temor de Deus. Às vezes a pessoa sabe essas verdades por anos, mas tem coisinhas que ela não se abre, ela endurece o coração. E a Bíblia fala, o que tem o temor de Deus será feliz, mas o que endurece o coração. Ele fala, não, eu não tenho que me abrir sobre isso. Eu não vou me abrir sobre isso. Ele endurece o coração aqui dentro, sabe? Isso é tão sério. Agora, uma das coisas que nós temos ensinado o nosso povo é quando um discípulo seu se abre com você, fala tudo, se abre tudo, completamente, que você deve nunca condená-lo, ame a ele. Você não vai passar a mão por cima do pecado, mas você vai amá-lo, não condená-lo, afirmar quem ele é em Cristo e ajudá-lo a vencer. Ele tem que acreditar que você vai ajudá-lo a vencer mesmo. Eu me lembro, uma vez eu falei sobre essa essa ilustração da televisão. Aí, um pastor chegou para mim depois da palavra, e isso foi uma palavra que eu estava dando de manhã para vários pastores, e esse pastor chegou para mim depois e ele falou assim, olha, isso aconteceu comigo ontem à noite. Cheguei em casa tarde, minha esposa e as crianças estavam dormindo, fui assistir o jornal, aí entrou um filme e eu acabei vendo coisas que não devia ver. Eu olhei para ele e falei assim, pastor fulano, eu te respeitava e te admirava tanto, mas hoje, agora, eu te respeito e te admiro muito mais, porque eu estou vendo que você está tendo a coragem de ser transparente, de ser límpido, de se abrir. E eu pude, então, ajudá-lo a realmente ser transparente com o discipulador, de ser bem tratado, de poder ser cheio de frutificação. Porque, queridos, o grande problema é esse. Eu tenho aprendido nos mínimos detalhes, me abrir, sabe? Eu sei que muitas vezes, queridos,
Nosso ego não gosta. Mas nós temos que jogar o orgulho de lado e falar, sabe uma coisa? Eu vou me abrir. Aí o diabo vem, vai ser mal interpretado. Ou você vai se abrir com seu líder, ele vai contar para a esposa e ela vai contar para o mundo todo. Né? E tantas mentiras assim, não é mesmo? Então, sabe, deixa eu contar uma coisa para você. Preste bem atenção. Você tem que chegar a um ponto de tanto santo desespero que você não está nem aí. Claro que o bom discipulador, ele não fala com ninguém. Eu, por exemplo, quando o discípulo se abre comigo, se eu não pedir permissão dele primeiro, eu não falo com ninguém. É claro, não para minha esposa, nem para o meu líder, nem para o meu discipulador, nem para ninguém. Agora, se eu ver que para o bem dele é importante a gente levar o assunto mais acima, para o meu próximo nível, aí eu peço permissão para ele. Mas eu peço de uma tal forma, e explicando para ele que nós vamos ajudá-lo a vencer, e que vai ser totalmente confidencial, que eu nunca tive um caso onde ele falou, não fala, não pede ajuda de outra pessoa. Toda vez, porque ele está desesperado. Mas olha, tem que chegar a um ponto onde você fala, sabe de uma coisa? Mesmo se todo mundo descobrir meus pecados, vai ser daqui para trás, porque daqui em diante eu vou me libertar, vou ser curado desse problema, eu vou andar em vitória. Então não estou nem aí se todo mundo descobrir. Você está entendendo? Você tem que chegar a esse santo desespero que você fala, sabe uma coisa? Não estou nem aí se todo mundo descobrir, porque eu vou falar abertamente, sim, eu fiz isso, mas eu estou andando em vitória. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu comecei a ter um pouco, eu posso, né, se eu estiver interpretando esse texto errado, vocês me perdoem, mas eu creio ter um pouco mais de revelação sobre um texto lá em 1º livro de Samuel, capítulo 15. Talvez eu aprendi isso com outros irmãos também. Eu não me lembro realmente como essas verdades foram caindo dentro de mim, mas talvez foi com outros irmãos também, como eu disse. Mas eu quero que você veja esse texto lá em 1 Samuel, capítulo 15. É um texto muito conhecido, mas olha o que diz a palavra de Deus. 1º livro de Samuel, capítulo 15. Versículos 22 a 23. É um texto tão conhecido, né? Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Se você ver o contexto, você vai ver que Saul não tinha feito motim para tentar derrubar o Samuel. Samuel era o líder dele, era o discipulador dele, como se fosse. E ele não fez um motim para tomar o lugar do profeta Samuel. Não. Rebelião, muitas pessoas pensam que é isso. Rebelião é fazer um motim para tentar derrubar o líder. Não. Por que está chamando de rebelião? Foi uma desobediência. Bem sutil, mas foi. Mas, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu creio que no mundo espiritual, rebelião também é considerado não se colocar debaixo de cobertura. Não se colocar debaixo de cobertura, recusar a se colocar debaixo de cobertura é considerado rebelião. Foi o pecado também de Saul aqui. Ele não se colocou verdadeiramente debaixo da cobertura de Samuel. Ele queria agradar o Samuel, queria agradar o líder dele, bajular o líder dele, mas não queria realmente se colocar debaixo da cobertura. Deixa eu te dar um exemplo. O que é cobertura? Um guarda-chuva de proteção. Então aqui está um guarda-chuva. A Bíblia fala que os principados e potestades do ar, que o diabo anda ao derredor como leão, procurando alguém para devorar. Então, imaginando que os ataques diabólicos estão chovendo para baixo, se eu estiver debaixo de cobertura, eu estou protegido aqui daqueles ataques diabólicos. Agora, escuta bem. No momento que eu não estou debaixo de cobertura, então estou exposto aos ataques do diabo. Agora, por que ele fala que a rebelião é como
pecado de feitiçaria. Qual é o pecado do feiticeiro? O pecado do feiticeiro é atrair demônios e maldição sobre a vida dele e sobre a vida de outras pessoas, jogar feitiçaria. Como que o feiticeiro faz isso? Por exemplo, vai lá no terreiro de macumba, começa a bater no tambor, uga, buga, uga, buga, uga, buga, uga, buga. De repente, tchum! Eles chamam de o quê? Baixar santo, não é mesmo? O que acontece? Que é um demônio que manifesta lá. Olha, ele chamou demônios. Chamou demônios. É o pecado de feitiçaria, chamar demônios. Agora, quando alguém não está debaixo de cobertura, ele está exposto aqui, e o diabo procurando alguém para devorar, vê, olha lá, tem alguém que não está debaixo de cobertura. Vem demônios, vamos... Quer dizer, é o mesmo pecado do feiticeiro, está traindo demônios do mesmo jeito. Está traindo demônios do mesmo jeito, sobre a vida dele. Sobre a vida dele. Olha, se o diabo sempre quer alguém para adorá-lo. Sempre quer alguém para adorá-lo. Sempre ele quis isso. Se essa cadeira, não tem demônio nenhuma nela, mas eu começar a orar para essa cadeira todo dia, me prostrar diante dessa cadeira, orar para essa cadeira, o diabo que sempre quis adoração, sempre quis ser um Deus, ele vem e senta na cadeira para receber adoração. Por isso que o diabo, por isso que os demônios escondem nas imagens, porque eles querem pessoas se prostrando diante deles. Então, quando a pessoa se prostra diante de uma imagem, o demônio vai lá e se esconde dentro da imagem para poder receber adoração, para poder receber culto. Agora, veja bem, ele fala que a rebelião também é como pecado dos ídolos do lar, cultuando ídolos do lar, porque está se expondo a demônios igual alguém que se prostra diante de uma imagem. Está se expondo a demônios. Agora, eu depois, né, ainda como solteiro, como eu disse, andei em Vitória por muitos anos e tudo, casei, sabe, com uma jovem tão pura, tão santa. O meu relacionamento com a minha esposa, antes de casar, durante o nosso romance, foi tão exemplar. Né? O primeiro beijo verdadeiro que eu dei na minha esposa foi depois que meu pai nos declarou casados. Foi uma coisa tão bonita, tão exemplar. E por muitos anos, né, estávamos muito felizes. Nós casamos em 91 e meu irmão faleceu em 94. 94, agosto, dia 4 de agosto de 1994. Depois que meu irmão faleceu, eu não entendi por quê. De repente, eu comecei a sofrer ataques na minha mente, nos meus olhos. Horríveis, horríveis. Você está lembrado que eu fui discipulado pelo meu irmão muitos anos antes, quando eu ainda era solteiro, até o ano de 94, que ele foi para o céu. E aí foi decidido que o meu cunhado, o pastor Paulo Jeff, seria o novo líder da Missão Paz e o meu discipulador. Ele é meu líder, meu pastor. E eu amei. Eu aceitei aquilo de coração e eu também acreditava que ele devia ser. Ele era o vice do meu irmão e ele devia assumir a liderança. Mas, o que aconteceu?